Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. E durante todo esse mês de março, a gente está trazendo aqui mulheres inspiradoras. A gente já trouxe desde consultora financeira, a médica, as pessoas das mais variadas áreas. E hoje a gente quer falar de um tema sensível para a nossa sociedade. Eu estou falando de acessibilidade. Eu estou falando de como integrar, de como oferecer o desenvolvimento do maior potencial possível das pessoas que têm algum tipo de deficiência. E para falar sobre isso, não podia ter gente melhor. Eu estou falando da Jevlin, que a quem eu conheço já há alguns anos, acompanha suas conquistas, para dividir com a gente a história dela. Bom, primeiro vamos começar contando a tua história. Nascida onde? De onde vens? Bom, eu até te conheço há um certo tempo, mas a gente nunca parou para, Para falar conversar da sobre, vida, né? né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, no Passo Fundo, né? Não lembro muita coisa de lá, porque a minha família, o meu pai é bancário, né? Aí ficava para lá e para cá em algumas agências, né? Então passei por vários estados brasileiros. Então a minha única lembrança que eu tenho da época do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, é de criança mesmo, é uma questão de infância. A gente morava muito próximo da fábrica de bala da Pietrovon. Criança vai lembrar de Que doce, né? ruim, que ruim! Mas eu não tenho uma lembrança assim, é muito vaga as lembranças que eu tenho do Rio Grande do Sul. A base da minha família toda é de Santa Catarina, do Oeste, né? De Capinzal. A minha mãe é de Ouro, né? Que é a cidadezinha do lado. Então, a minha base familiar toda é, no caso, E a Santa tua mãe Catarina. fazia o quê? Teu pai era bancário, tua mãe? A minha mãe, ela trabalhava antes, né, quando o meu pai, ela trabalhava num consultório médico e depois que casou, tem aquela história toda da mulher Não, depois que e casa, ficar do bancário, lar, né? né? Bancário que está sempre sendo transferido, como é que tu também vai fazer uma É. carreira em paralelo? Então, a gente, tipo assim, as minhas infâncias, até para colocar na parte do esporte, né? A maioria das minhas amizades, assim, foi vinculada ao esporte desde pequeno. Então, E a deficiência aparece em que momento da vida? bom, a, a gente veio morar para cá em 90, né? Então, eu estou residente em Balneário Camboriú desde Isso você tinha 90. quantos anos, em 90? Tinha 9 anos. E E, aí, e desde criança você gostava de esporte, assim? Sentava sempre, nas sempre, coisas da sempre. escola? Eu tenho assim, ó, se eu tivesse de bermuda, você ia ver a minha perna toda de arte aí. Já fiz de tudo. Até de brincar, jogar taco na rua, já joguei. Mas na escola, vamos dizer assim, eu parti assim da parte da inserção escolar no esporte, né? Então, minhas lembranças assim de esporte é dentro da escola. Então, quando a gente veio para cá, em 90, né, por aí, estudei em várias escolas, no antigo PEART, ali perto de onde é o Wizard hoje, né? Então, é uma lembrança bem boa, assim, dessa época. Lembrei agora, viajando, né, no tempo, GBEC, primeiro GBEC eu estava participando. Jogos Escolares de Balneário Nossa! Camboriú. Gente amada. Tá, e a deficiência? Então, aí a deficiência veio assim, eu tive um acidente de trânsito, né, no ano de 2000, e eu tive Com 19 anos. 19 anos, um atropelamento no túnel da 3 e 100. E até é legal colocar, né, para quem está assistindo, quando alguém sofre um acidente, não remova. Eu não sei hoje se a minha deficiência vem com o acidente ou com a remoção das pessoas, né? Porque como eu fui atropelado por uma moto, e essa moto se evadiu do local, eu caí entre ali aquele trecho, e tá inclusive na época, tinha... eu lembro muito bem disso, assim, uns 2 dias antes eles tinham tirado uma base da polícia militar que tinha ali, sabe? E eu falo, se eu tivesse sofrido acidente 2 dias antes, talvez a polícia tinha pego quem me atropelou, né? Porque eu não sei quem é até hoje. Mas eu caí na intersecção ali da Marginal e quem vem da 3 e 100, né? Então eu fiquei em um local onde tinha um cruzamento. Então acredito que tenha sido por isso que os populares me tiraram dali. Para quem é dos mais antigos, ali no Pet Shop Neves, né? Aquela época ali. Então eu caí ali, como eu bati a cabeça, bati ombro e fiquei sem enxergar por um bom tempo, acho que pela pancada, né? Aí as pessoas me removeram do local. Quando eu comecei a voltar, assim, a visão,
eu estava em cima da calçada do lado oposto, né, da onde eu tinha caído. Você perdeu a consciência completamente? Não cheguei a perder a consciência, mas foi quase, porque a pancada foi bem forte. E aí você é levada para o hospital? Foi. Hospital Santo Inês, né? Não tive uma remoção muito legal, né? Não sei se estava com algum problema naquela época com as ambulâncias, mas foi terrível a minha remoção. Eu lembro de dores absurdas que eu senti até chegar no hospital. E lá, depois de alguns dias, tipo, eles estavam procurando o que eu tinha acontecido, né? Porque a minha lesão foi uma lesão medular. Então, foi a nível lombar, né? Não foi uma lesão completa, foi parcial. Porém, esse parcial me deixou com as sequelas, né? No começo eu não tinha controle de tronco, algumas coisas que eu ganhei com o tempo, né? Porque daí a gente começa a falar assim, que a pessoa com deficiência, quando ela sofre a lesão, principalmente lesão medular, e até é legal falar disso, e hoje eu estou trabalhando numa área com pessoas com deficiência. E a gente fala de neuroplasticidade. Então, se a pessoa tem estímulos logo em seguida da lesão, depois que recebe uma alta para fazer fisioterapia, se ela tem esses estímulos, algumas coisas vão voltando na lesão incompleta. E aí eu posso falar que eu fui ganhando tronco, né? Coisa que eu fui perdendo, apesar da lesão ter sido baixa, mas é que a pancada foi tão grande que eu tive uma lesão no quadril e na região lombar. E como estava muito inchado, algumas coisas eu fui perdendo. Mas aí depois fui ganhando também. Tá, mas me conta assim, Jevelyn, como é que é para uma menina de 19 anos acordar num hospital com esse diagnóstico? Porque alguém deve ter te dito, você deve ter percebido, você não sentia mais as pernas, era isso? Tinha essa Na sensação, realidade, não? assim, ó, eu tenho sensibilidade, mas a sensibilidade não é igual quando eu me acidentei, é diferente, né? Na época eu tava assim, eu sofri um acidente e eu acho que devo estar com uma fratura, alguma coisa assim, deve estar pegando. Eu sempre fui esclarecida de algumas coisas, né? Então, assim, deve estar uma pressão nervosa, depois vai acabar desinchando, e daí eu fui vendo que, com o passar do tempo, as coisas não foram acontecendo, né? Então, num primeiro momento, eu fui assim, por incrível que pareça, eu não recebi esse choque, assim. O choque foi depois do hospital. Isso foi depois do hospital. Em que momento aconteceu esse choque? Por que ele aconteceu e como é que você reagiu? Porque as Então, reações são mais diversas, né, Jevelyn? A gente vê gente que cai em depressão, vê gente que no dia seguinte já está reagindo. Como é que foi para você? Para mim, o choque foi quando eu fui para casa. Porque enquanto você está no hospital, tem várias pessoas que entendem do assunto e estão te ajudando para você, né, ir ao banheiro, te auxiliando a mudar de lado na cama. Enfim, quando eu cheguei em casa, primeira barreira, eu morava ali na Vila Real, né, e escada. Minha casa era no piso superior. E aí? Como é que eu vou para cima? Sabe? Então, aí as primeiras barreiras vieram da acessibilidade. Daí eu tomei aquele choque. Assim, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu olhava, eu sou grande, eu tenho 1,80 m, né? Tipo, não lembro quanto que eu tava pesando na época, eu fiquei imaginando, como é que vão me levar para cima, né? E aí, enfim, foi as primeiras barreiras, assim, sabe? E aí, como em casa era tudo muito apertado, né? Aí tinha as barreiras de acessibilidade, porque eu não estava com uma cadeira de roda como estou hoje. Essa cadeira aqui não é para o esporte, mas é um modelo esportivo. Na época, perdão da expressão, era uma jamanta. Aquelas cadeiras hospitalares, que foi a que eu consegui na época. Então, tudo dentro de casa era difícil. Era rodar a cadeira batendo numa porta, Não girar passa nem por batendo portas, na né? cama. Dependendo. Não passa. A casa que eu residi não passa. E aí, eu queria, tipo assim, sair daquela condição que eu tava. Então, eu me lembro, assim, de, às vezes, eu me agarrar nas janelas, assim, porque a grade da minha casa tinha, no caso, a janela tinha grade, né? Me suspendia, eu tentava ficar de pé e não aguentava, né? E, enfim, eu não tava, tipo, comecei a ideia, não é que não aceitar, eu queria mudar aquela realidade, né? Só que nem sempre é como a gente quer, né? E aí, eu
tomei um baque, assim, que foi um dia que, tipo, minha mãe me apoiou muito, assim, no começo da deficiência, né, e ainda apoia até hoje. Mas era quem me ajudava muito no começo, assim, quando eu estava tipo assim, apesar de ter ido para casa, eu estava em cima da cama. Então, algumas coisas ainda eu precisava de ajuda. E eu lembro que uma vez ela foi no supermercado e me deu vontade de eu ir no banheiro. Eu falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu olhei para a cadeira e falei assim, aquela cadeira não passa na porta do banheiro. Como é que eu vou me virar? Aí eu comecei a ter aqueles estímulos de querer fazer, de ir atrás, de fazer alguma coisa. Aí eu lembro que era mais ou menos um pouquinho menor da bancada, que era a altura da cama que eu estava. Eu desci no chão, me arrastando, até no banheiro. Aí quando eu cheguei no banheiro, daí eu falei assim, me mijei todo, mas eu tô feliz. Porque, tipo, eu consegui fazer algo que, tipo, eu vou acabar chorando, que eu estava limitada. E eu consegui fazer algo por mim mesma, naquela condição. Então, para mim aquilo foi muito gratificante, sabe? Só que as barreiras continuaram, né? Então não E é aí só... você viu que de repente não bastava apenas você ser forte e fazer as coisas, você ia conseguir, mas tinham mais pessoas também na sua condição que não teriam essa força e que precisavam de uma circunstância de vida melhor. O esporte estava fora de questão naquele momento Sim, sim, inicial, sim, né? sim. Mas foi o esporte que te salvou? Olha, eu posso falar assim que a minha condição de esporte desde criança me ajudou nessa força de vontade, assim, sabe? E, e aí eu lembro assim que eu lá em 2003, né, porque meu acidente foi em 2000, aí eu fiz muita fisioterapia e tudo mais, e daí eu não avançava, não conseguia evoluir, tipo, ia até um certo ponto e não ia mais. E aí eu começava a observar algumas coisas do esporte, até que eu caí numa escola, que é lá no Laureano Pacheco, né, ali, que eu tenho tipo, as melhores lembranças da professora Rosélia Zimmermann, que ela chegou assim, nas escolas que eu passei, no caso, eu sempre tinha assim, uma vontade, sempre da questão da educação física. Alguma coisa me puxava desde pequena. E aí a professora Rosélia falou assim para mim assim, tu acha que tu vai fazer trabalho só porque tu é cadeirante? Não, tu vai praticar atividade física. E foi, eu acho que o primeiro estímulo, assim, sabe? Isso foi em 2002 para 2003, mais ou menos, sabe? Essa época, assim. E daí eu lembro que, assim, tipo, eu tenho as lembranças de eu estar com medicine ball na parede, que é umas bolas de borracha pesada, né? Para fazer atividade física, até eu acredito que ela se sentir segura para me inserir. E aí eu trago para minha realidade hoje. O profissional de educação física tem medo. Tem muito medo de inserir a pessoa com deficiência numa condição de igualdade. E aí eu lembro da professora Rosélia, falou assim, tu não vai fazer trabalho como tu fez até agora, os professores te deram isso, eu não vou te dar. Tu vai para a quadra, tu vai praticar. E eu assim, como assim? Né? E quando eu vi, eu tava todo mundo jogando vôlei de pé, e eu lá, né, sentada, jogando, mexendo a cadeira. Quando eu vi, eu tava jogando basquete, então as primeiras inserções foram dentro da escola por meio da professora Rosélia. Então, olha só, como é que isso continuou e como é que levou essa menina a virar atleta profissional, a ganhar medalhas e a montar um instituto para ajudar outras pessoas? A gente conta no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta e hoje o Papo Reto é com uma convidada para lá de especial, justamente nesse mês de março, onde a gente gosta de homenagear as mulheres. Eu estou falando de Gevelyn Almeida, ela que é atleta, para-atleta, é isso? É assim que a gente fala? E que contou aí no bloco anterior a trajetória, como é que ela foi parar numa cadeira de rodas em função de um acidente e que o esporte, que foi na escola ainda, o primeiro contato, acabou resgatando. Só uma coisa que não fecha, o teu acidente foi com 19 anos, tu ainda estava no ensino médio? Tava, na realidade eu tinha parado de estudar para trabalhar, né? Tava numa fase assim que eu queria me inserir no trabalho, então eu parei um ano
E só que no ano que eu retornei, eu sofri um acidente. Bom, aí você, né, começa a jogar vôlei, basquete, e o É, que que faz te apaixonar mais e onde é que você vai? Por onde você vai? então, na realidade, aí em 2004, né, eu me formei no ensino médio, porque eu fiquei um tempo sem ir para a escola, porque eu não tinha escolas acessíveis. Isso era fato. Daí eu fui morar do lado da escola. Então, aí era uma escola térrea, então não tinha desculpa. E aí teve a inserção com a professora Rosélia. E como eu estava fazendo muita fisioterapia lá na Univale, em Itajaí, eu comecei a olhar assim, tanto na Univale quanto na Cefir, no Centro de Fisioterapia e Reabilitação, com o doutor Lázaro, o doutor também Paulo Croco e Darcy. São 3 pessoas muito especiais para mim. E aí eu tive uma inserção na Univale com a fisioterapia. E lá dentro da Univale, eu passei a me interessar muito pela reabilitação. Tipo, olhar aquele processo que eu estava passando, porque eu entrei na Univale, eu estava usando um colete ortopédico. Sabe o Robocop? Era o Para próprio te manter ereta. o próprio Robocop em cima da cadeira. Assim. Então, mexer era tudo assim, tudo em bloco, né? E aí, eu comecei a me interessar. E eu comecei a ver uma coisa aqui, pensei, vou cursar fisioterapia. Aí, assim, aí eu comecei a escutar de um e de outro. Fisioterapia? Pra quê? Escutei de uma amiga da minha mãe, e foi primeiro, assim, vontade de falar umas coisas assim, sabe? Mas o que é? Vai fazer fisioterapia para se autotratar? Escutei isso. Aí, assim, bom, não vou falar nada. Aí comecei a fazer a graduação, daí um ano depois eu conheci o esporte, o adaptado. Primeiro uma associação aqui em Balneário Camboriú, e aí voltei para o PEARTE, porque é onde é o Colégio Energia hoje. Naquela época era o PEARTE. Eu falei assim, nossa, que legal, estou voltando ao PEARTE depois de muito tempo, né? E porque os treinos eram dentro do PEARTE. Aí comecei a praticar, comecei daí a viajar e tudo mais, e eu já estava cursando fisioterapia no Univale. Basquete. E na minha adolescência eu joguei basquete também. Disputei, né, vários torneios, assim. E, nossa, eu pratiquei judô, karatê. Não sei se vocês lembram ali onde é o Banco do Brasil, na Avenida do Estado, tinha um castelinho. Lembra do castelinho lá? Meu Deus do céu, isso é antigo, hein? Projeto Futuro. Eu fui aluna ali, onde era o Banco do Brasil hoje, onde é o Banco do Brasil hoje. E aí foi uma inserção, assim, quando eu vi eu estava inserida de cabeça. Só que eu fui uma pessoa sempre muito hiperativa, tipo, de querer aprender, de querer me informar. Então aí eu comecei a observar, fazendo a graduação, eu fui procurando alguns cursos. Então, desde o momento que eu me inseri na faculdade, eu buscava me capacitar, né? E aí, quando eu estava, assim, eu entrei em 2005 para 2006 na Univale. Daí, em 2008, sofri o segundo acidente. Pois é outra história que vai chocar a nossa audiência. Aí, É. Cadeirante já, tudo Já... bem, fazendo fisioterapia, se recuperando. E eu estava me preparando para a minha primeira competição a nível nacional. Já tinha disputado algumas competições em Santa Catarina e tudo mais, eu estava me preparando para uma competição nacional do Comitê Paralímpico Brasileiro. E tinha feito um monte de corrida de rua, já corri maratona, tipo, nem sei como é que eu consegui sobreviver às maratonas. 21, 42 quilômetros, fiz várias Foz do Iguaçu, Florianópolis, a circuito de corrida de rua de Curitiba, tinha ano que eu fazia mais de 50 provas, 10 quilômetros e 21 lá. E aí, me preparando para essa competição a nível nacional, que eu estava correndo as provas de 100, 200 e 400 metros. E aí eu estava indo para a associação e eu parei no Xande, que agora é o Bistec, na Quarta Avenida, a comprar alguma coisa, porque eu morava longe, né, teoricamente não é longe, mas no bairro das Nações, e eu fui comprar algo para eu comer, né, e aí ia fazer, né, a minha refeição na associação, e quando eu estava ali na Quarta Avenida tinha o Banco do Brasil,
né? Não sei se tu lembra aquela época. E ali tinha uma ciclovia no meio, que a via era dos dois lados. E aí eu parei na ciclovia, sentido, na época, Banco do Brasil, e um carro parou e fez sinal para todos atravessarem. E aí eu vi um carro que estava bem longe no semáforo ali da 1500. Eu falei assim, tá longe, o carro aqui autorizou, tá todo mundo cruzando, não vai ter problema, fui junto. De repente aquele carro veio e pau. Só bateu em ti. As pessoas tiveram tempo de correr, né? Daí teve gente que juntou crianças, assim, crianças pequenininhas que estavam cruzando, e veio aquele carro cheio, assim. Bateu, aí eu arremessou uns 2 metros para frente, assim, da faixa de pedestres, foi em cima da faixa de pedestres. Na hora que bateu meu braço no chão, aquela poça de sangue, assim, e eu falei assim, o que aconteceu, né? Aí foi na hora que eu perdi a ponta do dedo, né? Que arrebentou na hora. E aí meu braço fraturou, só não foi quase exposta, mas os ossos estavam um em cima do outro. Aí tava muito quente, se não me engano era por volta do meio-dia, por aí. Meu braço fritava no asfalto, sol quente. Daí eu olhava pro braço assim, eu acho que dá. Eu acho que dá. Daí, tipo assim, tava achando que é aquela coisa, o desespero também na hora, né? E aí não consegui. E dessa vez o motorista parou? Na realidade, até o processo rolou o tempo todo na justiça e ganhei a ação, mas agora eu vou ter que entrar com outra, né? Porque, enfim, ela tentou se evadir do local. Só não se evadiu, porque o pessoal quase tentou linchar, porque eu fui a premiada, vamos dizer assim. Só que várias outras pessoas estavam cruzando ali também. Então, eu falo, se eu tivesse caminhando, eu tenho certeza absoluta que eu tinha tido uma amputação de perna mais tranquila. Porque o impacto foi maior na minha cadeira. Tanto que a minha cadeira quebrou. A cadeira de roda, né? Então, a pancada do cair no chão... Isso foi 2008. 2008. Aí, obviamente, você não vai, né, para a competição nacional. Não fui para a competição nacional, daí fui para o Santo Inês na época. E lá eu estava, né, a cirurgia, enfim, as coisas aconteceram lá e depois eu descobri 8 fraturas no quadril. Então, além da fratura no dedo e no antebraço, eu estava com 8 fraturas no quadril também. Minha pelve, né, ou bacia, para quem, né, de modo mais leigo, assim, fragmentou. E aí, esse foi muito difícil, porque foi meses em cima de uma cama. Eu já tinha tido a referência da outra vez do acidente. Aí, teve uma época que eu fiquei muito, assim... Eu não queria ver lenço umedecido na minha frente. Eu imagino. Tanto banho de leito, né? Mas, enfim, era um momento que eu precisava passar. Não sei quais os desígnios de Deus na nossa vida, né? Mas foi um outro momento que eu acabei superando, vamos dizer assim. Quanto tempo isso te custou na cama, para recuperar? E agora, em lembranças assim... Quando é que você voltou? Foi 1 ano? Eu lembro que eu até tive uma recuperação rápida, não tão rápida, né, porque foi a base de muita dor, assim, mas eu lembro que, se não me engano, foi 8 meses ou 10 meses depois, eu já estava tentando uma competição em São Paulo. Sofri muito aquela prova, 5 quilômetros, mas, olha, chorando do começo ao final, mas eu queria fazer aquela prova, sabe? E aí eu fiz, só que eu perdia o movimento do meu punho, esse é o máximo. Então, o toque da cadeira dificultou, né? E aí, meu braço inchava muito ainda depois, né? Porque eu fui ganhando movimento ao longo do tempo, fui estimulando. Então, o esporte foi um meio de eu estimular. Não consegui retroceder aquilo que eu tinha, mas... Jévelin, uma coisa que eu acho que as pessoas têm a curiosidade, o basquete é um esporte coletivo, você achou outros pares ao praticar o basquete, e essa troca também foi fundamental para você ver a deficiência sobre um outro prisma? Sim, porque assim, o basquete em cadeira de rodas, ele inclusive, o Brasil se joga modalidade mista, então tem a participação da mulher.
Então, eu vivi a inserção e vivi a exclusão. O machismo. Com toda absoluta certeza. Eu era do tipo da pessoa que eu não faltava em treino, eu estava sempre lá, eu era a primeira a chegar e eu a última a sair. E aí, quando eu olhava, poxa, mas fulano tá jogando e eu não? Por quê? O que que tá acontecendo? Então, eu vivi isso. Seria hipócrita de falar que não. E até eu tenho uma lembrança que, se não me engano, foi em 2010 ou 11, coisa assim, que eu acabei tendo que entrar no jogo porque o jogador foi expulso. Daí o técnico olhou pro banco assim, olhou, não tinha ninguém, tipo, era eu e mais um, ponto baixo que a gente fala, que é a lesão mais alta, né, a nível cervical ou torácico, e aí me colocou, e naquele jogo eu falei assim, agora que eu tenho que mostrar quem eu sou, e eu lembro que eu fui muito bem naquele jogo, então, tipo, que a gente só precisa ter oportunidade. Então, apesar de a gente viver o machismo, a exclusão da pessoa com deficiência, mas a gente tem que mostrar que a gente é capaz. Né? E tem um monte de oportunidades aí, né? Você buscando, e essa teimosia que a gente pode chamar de obstinação, te fez abrir caminhos a foice, onde não tinha, tu abriu. Muita Né? força. E tanto é verdade que você participou de várias associações que já existiam. Vendo Sim. coisas que não funcionavam ou que podiam melhorar, você criou sua própria associação. Fala da experiência primeiro das outras associações que você conviveu. Tá. Eu tive algumas experiências boas e outras ruins, né? Que eu acho que tudo que é positivo e negativo faz parte de um processo que é de construção. Então, eu passei, né, por algumas associações, inclusive me deram a oportunidade de estar inserida no esporte, mas eu vivi coisas boas e ruins, que acabei saindo, né, e indo para outras associações e vendo que só mudava o endereço, mas as mesmas condutas permaneciam. E aí eu falei assim, bom, eu penso em algo diferente. Aí o que é esse diferente? Não quero uma associação muito local. Por quê? Porque eu vivi em associações que, apesar de Balneário Camboriú ser potência hoje no esporte adaptado, né, no esporte paralímpico, as pessoas de fora vinham procurar nós, porque elas queriam oportunidade. Daí eu falei assim, nossa, mas tem pessoas que vêm de todos os cantos de Santa Catarina. Eu falei assim, eu vou ajudar a fundo, né, vou estudar primeiro. Eu estudei 4 anos, foram 4 anos intensos de estudo, Desde estatutos, regulamentos, regimento interno, tipo, tudo que podia para fazer essa construção. Fiz grupo em Facebook e eu coloquei, né, enfim, para ver se tinha interesse das pessoas. Até que daí eu tive algumas experiências no Brasil todo, né? Passei São Paulo, Pernambuco, Paraná, Itajaí, Balneário, então vários locais. E eu assim, bom, eu vou buscar esse algo diferente. E daí pessoas também me procuraram. Aí eu falei assim, então vamos fazer acontecer. A tua formação de fisioterapia terminou? Não, eu não consegui, Você parou lá não no consegui terminar adolescente. até por questão financeira, mas eu retornei faz pouco tempo, né? É fazer. uma coisa que eu quero me formar. Gente, mas eu sou formada em educação física. Então, né, ela é professora de educação física e por isso hoje ela está à frente da ICED, aliás, do ICED, que é o Instituto Catarinense de Esportes para Deficientes. E no próximo bloco ela conta o que esse instituto faz e como é que você pode participar. Estamos de volta com o nosso Papo Reto, hoje recebendo aqui Jevelyn Almeida, ela que é uma para-atleta, que contou já toda a trajetória, como é que ela foi parar nessa cadeira e o que a fez buscar a formação de um instituto que ela preside hoje, que é o Instituto Catarinense de Esportes para Deficientes. Bom, primeiro a gente falou que o esporte foi fundamental na tua recuperação em vários momentos da tua vida, eu imagino que ele tenha te tirado de possibilidade de depressão, de muitas outras coisas, né? E aí você, depois de estudar 4 anos, monta o ICED.
Isso. Daí várias pessoas, né, comuns assim, aí a gente fundou e 6 de dezembro de 2015, na Semana Internacional da Pessoa com Deficiência, né, que no caso, comemora-se no dia 3, e a gente fundou. Na época a gente começou com somente uma modalidade, que é o atletismo, e hoje a gente está atendendo cerca de quase 11 modalidades. Através do Instituto? Através do Instituto. Onde é que fica a sede? A gente fica na Rua Paraguai, 440, que é uma sede compartilhada com a ASAPREV, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Balneário Camboriú. Quantas pessoas fazem parte do Instituto hoje? Hoje, sim, eu falo que a gente não tem pessoas, a gente tem famílias, né? Então, tipo, hoje a gente está com 58 atletas que correspondem aí a 58 famílias. Sim, um alcance aí de umas 300 pessoas. Acredito que sim. E aí, o que as pessoas fazem no ICED? Primeiro que entram com a questão da prática de esporte, né? Só que eu vou puxando para a questão também da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Eu vejo aqui, eu estou aqui com o folder, mostra aqui fechadinho, ó, o folder aqui do ICED, e aí tem aqui atendimento personalizado, física, visual, intelectual e auditiva, defesa de direitos, esporte de iniciação e de alto rendimento, participação em competições estaduais, nacionais e internacionais, acompanhamento profissional, treinamentos específicos nas modalidades de atletismo, bocha paralímpica, basquete, handebol e natação. E esse aí é um antigo que a gente fez, já tem o paraciclismo. Já tem outros? Sim, já tem outros. Tá, antes de a gente falar mais do ICED, mostra as tuas conquistas aí dos últimos... Essa aqui, assim, ó, essa aqui eu trouxe porque foi um ano de pandemia, né? Então, em fevereiro, esse aqui é o do Circuito Paralímpico Loterias Caixa. Essa competição, vamos dizer assim, foi bem marcante para mim, porque eu estava passando por um período de depressão nessa época, por incrível que pareça. E aqui foi qual esporte? Foi nas provas de arremessos e lançamentos, né? Atletismo. Isso, foi medalha de ouro no disco do peso. Que bacana, né? A medalha tem braille também. E aí, prata no lançamento de dardo. Nessa época eu estava com uma lesão, ainda estou, né? Estou tratando uma lesão no ombro, porque as questões tipo de cadeirante, sobrecarga maior no ombro, né? Sim. Mas foi vamos dizer assim, obrigado, no ano difícil para todo mundo. A gente em fevereiro estava em Vitória, no Espírito Santo. E nessa competição ainda, além, né, dessas medalhas, eu fui agraciada aí com a melhor atleta da competição, ganhei um troféu. E também saiu agora em dezembro, né, o ranking brasileiro, e eu fiquei, no caso, em primeiro lugar em todas as categorias que eu participei. Isso quem determina é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso. A Olimpíada está na tua mente? Tá, mas eu vejo assim, o esporte adaptado ele não tem idade, né? Quem fala que tem idade não conhece o esporte adaptado, porque o esporte adaptado, quando ele te limita num, você tem as oportunidades em outros. Eu posso falar que eu estava muito próximo de conseguir a minha vaga para Tóquio, né, no lançamento do disco. Eu estava vindo numa crescência e pandemia. Aí aquela coisa, e agora? Então as chances diminuíram, porque as competições que homologam as marcas oficiais não tem, porque não tem calendário. Então frustra, né? Porque eu até brinco, eu acabei de quarentar na quarentena, né? Então, a gente sabe que conforme a idade vai chegando, né? Apesar de ser muito ativa... Você tem quantos anos, Evelyn? 40. Uma menina. Fiz 40 na quarentena. E aí, algumas coisas vai dificultando, né? E Balneário Camboriú ainda precisa evoluir muito, né? A gente treina em condições perto de outros locais, faz milagres, né? Mas a gente pode-se dizer que tem um apoio, mas não é aquilo tudo que a gente necessita. Você tem uma ideia, você falou de 58 famílias hoje que são assistidas pelo Instituto, né, e que aí treinam e tal. Você tem ideia de quantas famílias tem pessoas com potencial para participar do Instituto? Então, em Balneário Camboriú, até estou trabalhando no mapeamento da pessoa com deficiência, né? Não é com cunho para participar no ICED, mas ele serve como uma estatística e também dados para a gente palpáveis, né?
Hoje, Balneário Camboriú não tem isso. Então, tem uma lei municipal de 2017, que é o Cadastro e Inclusão, só que efetivamente isso não acontece. Então, às vezes, assim, é estranho eu falar isso, mas às vezes eu estou num semáforo, por exemplo, parei o carro, né, no semáforo, de repente eu vi, às vezes a gente brinca, olha lá, ó, tá passando, a gente dá um jeito, para o carro em qualquer lugar e, né, dá o cartão, dá o folder, porque a gente não tem isso palpável, sabe? Onde é que estão essas pessoas? A política pública já é pouca e aí também não atinge, porque eu não sei onde é que estão as pessoas. E muitas delas estão dentro de casa. Então, invisibilidade para a sociedade. Então, eu falo assim, às vezes eu falo nas minhas palestras, quando essas pessoas com deficiência passam a se tornar visíveis na sociedade, os problemas aparecem, né? Mas também a gente tem que batalhar pela inclusão dessas pessoas, em igualdade de direitos com as demais. Você fala aqui do Instituto que um dos temas é a defesa de direitos. Sim. Até questão de pensão, né, de direito a situações que a lei já autoriza, as pessoas às vezes não buscam porque não sabem, tem muito disso? Tem. Até recentemente a gente orientou uma pessoa a dar entrada no LOAS, o benefício da assistência social, né? E até em benefícios previdenciários, auxílio-doença, pensão, enfim. As pessoas não têm conhecimento e hoje, se você precisa desse direcionamento, você só vai ter uma informação se você tiver acesso a uma assistente social, né? Isso eu posso falar que o Balneário Camboriú faz um trabalho bacana, só que se a gente parar para pensar, a pessoa com deficiência, ela tem limitação. Como é que ela vai nesses espaços? Né? Então, eu falo que falta uma articulação desde a entrada dessa pessoa dentro do hospital. Eu falo que, às vezes, essa comunicação está rompida, sabe? Tipo, a partir do momento que essa pessoa está dentro do hospital em condição de uma deficiência adquirida, já tem que estar um grupo técnico em cima dessa pessoa. Ó, tem essa associação, tem isso, tem aquilo, a gente poupa e Ou seja, situações. não sai do hospital, a Deus dará, né? É isso. Ter um grupo que identifica, como hoje, por exemplo, você tem uma situação de uma mulher que chega vítima de estupro, né? Já tem um preparo, ou uma criança com ferimentos que podem levar a crer que foi violência doméstica. O médico, a enfermeira já sabem que tem o conselho tutelar. Hoje realmente não tem, né? A pessoa sofreu um acidente, o médico, quando muito, auxilia no sentido de dizer, olha, você vai para casa, você procura agora uma fisioterapia, mas não fala de direitos, não dá suporte psicológico. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi ontem uma solicitação de apoio por parte de um advogado, né, não vou citar o nome, nada, até para não expor a pessoa, que estava pedindo auxílio para eu conseguir uma intérprete para uma moça surda, que ela foi vítima de estupro. E a gente recebe isso, não digo assim, todos os dias, mas aparece violação de direitos, seja da mulher, né, seja da questão da deficiência em si. E daí veio pedir ajuda para mim. Você consegue um intérprete? Tá, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, mas onde é que está o poder público nisso? Sabe? Porque quem tem que fornecer intérprete é o poder público. Sim. Né? Ou mesmo as associações, só que aí eu vejo assim, para uma simples consulta médica, chega uma pessoa surda no hospital, como é que vai se comunicar? Né? A pessoa com deficiência, para ela chegar dentro de um hospital, o que ela passa até chegar lá? Não é tão simples você arrumar um carro, pega uma criança com paralisia cerebral. E como é que o Instituto vive hoje? Eu imagino que muitos dos que podem pagar as escolinhas pagam. Como é que funciona? Na realidade, a gente é uma sociedade, no caso, assim, uma entidade sem fins lucrativos, né? A gente não tem convênio com a prefeitura, né? Nós temos só alguns editais que a gente participa, né? Que o recurso é pouco. A gente conta com as doações de eventos ou mesmo doações dos associados, mas que não supre a nossa necessidade. E a gente está sempre fazendo campanha, enfim, até a gente conseguir se manter, né? A gente não consegue ainda se manter sem recursos próprios, né? O recurso próprio de quem? Muitas vezes meu,
muitas vezes o secretário, muitas vezes, sabe, tipo, tirando do bolso para a coisa acontecer. Então vamos divulgar aqui, gente. Olha, primeiro eles estão no Instagram e no Facebook, é @IC de casa, ICED, de mudo, Paralímpico. Paralímpico tudo junto, tá? Não é paraolímpico, é paralímpico. Então, ICED, né? Paralímpico, tá? @ICED Paralímpico. E se quiser também pelo e-mail, é o icedparalímpico@gmail.com. Tá aí, então, as duas formas de vocês entrarem em contato. Se quiserem mandar um WhatsApp para a Javelin, posso divulgar também, né, Javelin? É o 999-02-5999. 999-02-5999. Númerozinho fácil de guardar. Entrem em contato, saibam como você podem usufruir, como é que vocês podem usufruir dessa infraestrutura aqui que a Javelin lutou para trazer, né, ela e um grupo de pessoas, e também de como é que vocês podem ajudar a ICED. Uma brilhante iniciativa, Javelin. Você promete que volta? Ah, com certeza. Agora, se Deus quiser, né, com vacinação, a gente vai ter uma outra circunstância aqui com pandemia, logo em breve. Vamos torcer para que tudo aconteça pelas políticas públicas, né, que elas funcionem, e aí volte a vida às competições e a todas as conquistas. Isso. E até aproveitando, governantes, né, poderes executivo, legislativo e até o judiciário. A gente está vivendo um momento muito ruim, né, para todos, vamos dizer assim, as classes. Mas a pessoa com deficiência, a gente não quer ter privilégios, né? Porque a gente quer ter um entendimento da nossa especificidade. Então, o que eu queria até deixar, né, de um apelo, né, a esses governantes, que pudessem pensar, estou vendo idoso sendo vacinado, né, enfim, nada contra os idosos, mas pessoas com deficiências têm comorbidades, né? Eu sou uma pessoa totalmente ativa, né? Mas claro que precisam ser analisados. Então, tem várias pessoas com deficiência que precisam... Está na lista de prioridades. Está na lista de prioridades. Fico alerta, gente. Espero que você tenha gostado do nosso papo hoje. Eu conversei com a Javelin Almeida, ela que é para-atleta, também fundadora da ICED, do Instituto Catarinense de Esportes para Deficientes. A gente deu todos os endereços aqui, entre em contato, faça a sua parte também. Espero que você tenha gostado. Beijo e até a próxima.